E quando a sogra se torna um problema na tua vida, mulher, como que tu resolve, como que tu faz, como que tu coloca limites nessa relação que tá aí te deixando de cabelo em pé, literalmente. Então nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, que é um tema assim muito importante. Mas antes, seja muito bem-vinda. Eu sou a Adriana, aqui a gente fala sobre, aqui no canal a gente vai falar sobre relacionamento, feminilidade, sobre família, sobre espiritualidade, ou seja, falamos sobre tudo que é importante para que a gente consiga realmente viver uma vida muito mais feliz e relacionamentos mais saudáveis. Já te inscreve no canal e fica aqui comigo que a gente vai falar sobre esse tema hoje que é tão polêmico, né? Sobre essa necessidade aí para um casamento, né, ser feliz, existe essa necessidade, um casal ele consegue ser feliz aí no seu relacionamento, no seu casamento, quando consegue romper esse cordão umbilical com os pais, né, de uma forma saudável. E quando a sogra interfere demais, isso é algo que a gente escuta muito e é uma queixa muito constante. Muito constante não, muito recorrente das mulheres, né? Quando a sogra interfere demais no relacionamento, porque sim, a sogra ela tem uma ligação muito maior com o filho homem, assim como a mulher tem uma ligação muito maior com o pai, é natural, né? Isso aí é natural. Primeira coisa, vamos entender que isso faz parte, que isso é natural. Mas como que a gente lida isso de um jeito... como que a gente lida com essa interferência aí de uma forma saudável? Primeiro a gente precisa entender a raiz dessa interferência, né? Primeiro, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes os pais, né? O pai e a mãe ali, eles ajudam financeiramente os filhos. Isso é um erro. E quando isso acontece, aí a sogra, o sogro, né? Vamos falar da sogra aqui, porque é o tema do vídeo, né? Ela se sente no direito, bom, se eu estou dando dinheiro, eu me sinto no direito de me intrometer. E aqui a gente pega um tema bem sensível, né? Quando existe, é claro que vai ter casos que os pais contribuem financeiramente com os filhos aí e eles têm maturidade suficiente, assim como os filhos têm maturidade suficiente para não ter essa interferência, mas eu tô falando aqui do normal. E o normal é justamente acontecer essa interferência. Se eu estou dando dinheiro para os meus filhos, para o meu filho, logo eu tenho o direito de me meter na vida deles, de interferir na educação dos filhos, dos netos, de me introduzir ali, de me meter, digamos, né, na dinâmica ali. E isso é muito ruim, então por isso que a gente fala em romper o vínculo, romper o cordão umbilical, né? E muitas vezes essa dependência ela é financeira. Então a raiz é isso. Então, como que a gente consegue sair desse lugar? Rompendo essa questão do dinheiro aí, né? Então, entendendo, bom, os meus pais estão ajudando, vai ser provisório e a gente vai trabalhar para se libertar dessa questão financeira. O segredo não é querer mudar os pais, e sim mudar o nosso comportamento. Então, nós como casal, então eu vou realmente apoiar o meu marido, incentivar para que ele cresça, para que ele vá buscar profissionalmente, para que ele cresça financeiramente, para que a gente se liberte dessa contribuição aí dos sogros, da sogra no caso, né? E isso aí vai melhorar muito o relacionamento. Mas, trazendo aqui um segundo aspecto, quando a sogra realmente se mete muito ali no dia a dia do casal, né? A gente precisa, de novo, entender a raiz disso aí, entender que o marido, ele precisa tratar isso com a mãe. Tu trata com o marido, tu coloca para ele, olha amor, a tua mãe tá passando muito sinal, ela tá se intrometendo na nossa vida, ela tá avançando, ela não entendeu que tu é casado e ela tá, então assim, ó, tu trata com ele o que tá te incomodando na relação e ele precisa assumir e tratar lá com a mãe dele, né, pra quê? Para que não ocorra essa interferência e a tua sogra comece a pegar, comece a ficar magoada, chateada contigo, e isso vai gerando aí uma implicância e uma tensão na relação, tá? Então isso é muito importante. Então a grande regra é, vamos buscar a raiz disso, o porquê que está acontecendo tanta interferência da sogra na vida de vocês.
se é algo com ele, se ela está interferindo nos filhos, ou se ela está se metendo, por exemplo, na forma que tu trata o filhinho mimoso dela, o filhinho da mamãe. Então tem que tentar identificar essa raiz aí, colocando os limites saudáveis, sem brigar, sem te estressar, lembrando que quando possível, claro, né? Porque vocês são família, é saudável que a gente tenha uma relação com os nossos sogros, sim. Só que quando essa interferência ela sai do limite do saudável e ela começa a se tornar pesada, começa a ser uma interferência, aí a gente tem que ter realmente um plano de ação para resolver. Mas sempre conversando muito com o teu marido, mulher. Conversa com ele, diz para ele como tu tá te sentindo com a interferência dela, com o comportamento dela, e ajam no sentido assim, bom, o que a gente precisa mudar realmente para começar a colocar esse limite saudável para que vocês consigam conviver de uma forma boa e tu consiga usufruir coisas boas que a tua sogra com certeza tem. Porque se ela botou o teu marido no mundo, com certeza ela tem coisas maravilhosas sim. E eu faço questão de dizer isso, embora muitas vezes as mulheres fiquem incomodadas quando eu falo isso, porque quando a gente está vivendo ali um problema, a gente está irritado, a gente está incomodado, a gente vê só o lado negativo das pessoas, só que a gente precisa entender o lado do outro, né? E entender que o outro tem coisas boas e que é muito mais sobre a forma que a gente vai encarar isso, a forma que a gente reage a esse comportamento, entende? É muito mais sobre nós. Então eu falo muito disso aqui no canal. É muito mais sobre a forma que a gente se posiciona diante daquilo, uma forma sábia, de uma forma realmente assim saudável, para que a gente não perca os vínculos, né? Então de nada adianta vocês brigarem, tu brigar com a tua sogra, te afastar, né? Muitas vezes tem as crianças ali que vão sofrer, que sentem falta dos avós e que é tão saudável essa convivência. Então o nosso pensamento, o nosso entendimento sempre tem que ser esse. Bom, eu trato com ele, eu digo para ele qual é o problema, peço que ele vá se posicionando lá com relação à sogra e eu vou ficando ali na retaguarda protegida por ele nessa relação e entendendo que o que importa, o que sempre vai prevalecer, apesar de todas essas brigas, é a família. E tentar realmente, né? Eu sei que vai ter casos, mulheres amadas, que isso não vai ser possível. Mas isso é a exceção à regra. Na regra, pode confiar, eu tenho experiência nisso aí. Eu, assim, ó, há muitos anos ajudando as mulheres, assim, e eu já tive, e eu sei o que é ter uma sogra legal e ter uma sogra ruim. Então, podem confiar assim no que eu estou dizendo, é muito mais sobre a gente entender e a gente buscar uma alternativa, assim, é muito mais sobre a forma que a gente vai reagir diante disso do que a pessoa propriamente dita, tá? E lembrando que o grande objetivo, sim, é resolver isso de uma forma saudável, colocando limites saudáveis, dizendo não de uma forma que não precisa ser agressiva, que não precisa ser algo agressivo, mas precisa ter os limites e ter essa sabedoria para colocar esses limites saudáveis, tá? Quero muito ouvir a tua opinião sobre esse tema aqui que é tão delicado. Deixa aqui para mim nos comentários, porque isso vai ajudar com que eu faça novos vídeos te ajudando mais nessa questão. Então conta para mim qual é a tua dificuldade e se tu quiser a minha ajuda aí através da Jornada da Rainha, vou deixar o link aqui também, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo aí de se tornar uma verdadeira rainha e conseguir olhar para essas questões aí mais delicadas da tua vida com sabedoria e leveza, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo.